É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é a frase. Não foi um profeta do Antigo Testamento, não foi um apóstolo indignado, foi o próprio Jesus. Ele não disse que é difícil, ele disse que é mais fácil um camelo passar por uma agulha, uma figura absurda, impossível, quase cômica. E essa foi a comparação que Cristo usou para falar sobre salvação. Com isso, Jesus não apenas criticou o apego ao dinheiro, ele confrontou um sistema de pensamento, ele desfez a ilusão de que bênção é sinônimo de salvação, de que prosperidade é sinal de aprovação divina. Ouvindo isso, os discípulos ficaram em choque. Eles perguntaram: então, quem pode ser salvo? Porque se até os ricos, que tinham tudo, que pareciam tão favorecidos, não podiam entrar, então, quem entra? Essa é a pergunta que fica ecoando até hoje. E você? Como reage ao ouvir isso? Você se sente seguro com o que tem? Ou percebe que talvez o que você tem é exatamente o que pode te impedir de entrar? A gente vive falando de céu, mas será que estamos dispostos a encarar o que realmente pode nos impedir de chegar lá? Se essa frase de Jesus te incomodou, então você está no lugar certo. Aqui a gente não edita o Evangelho para caber no conforto moderno. Aqui a gente enfrenta a verdade, mesmo quando ela ameaça tudo o que achávamos certo. Se você valoriza mensagens que confrontam de verdade, se está buscando algo mais profundo do que promessas de bênção e sucesso, então deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso mostra que ainda existem pessoas dispostas a ouvir a voz de Jesus, sem filtro, sem floreio, sem medo. E agora, chegou a hora de encarar a reação natural que essa frase causa. Mas Jesus não exagerou. Essa é, quase sempre, a primeira reação. Porque a frase incomoda demais para ser aceita de imediato. Ela fere a ideia de bênção que aprendemos. Ela bate de frente com a teologia confortável do Deus quer te ver prosperar. Então o ser humano faz o que sempre fez quando é confrontado, se defende. A mente começa a buscar explicações, versões alternativas, interpretações mais leves. Na verdade, o buraco da agulha era só o nome de uma porta em Jerusalém. Não é sobre riqueza literal, é só uma metáfora para o coração apegado. Jesus estava só provocando os discípulos, não era algo absoluto. E assim, vem o alívio. Um alívio falso, mas suficiente para nos manter dentro da zona de conforto. Só que tem um problema. Jesus não se retratou. Ele não voltou atrás. Ele não disse: calma, gente, era só força de expressão. Pelo contrário, quando os discípulos, chocados, perguntaram: então quem pode ser salvo? Ele respondeu com outra bomba: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, ele confirmou: sozinho o homem rico não entra. E aqui a gente precisa encarar um espelho. Por que sentimos tanta necessidade de suavizar essa frase? A resposta é dolorosa. Vivemos num tempo em que ser cristão e querer ficar rico virou algo normal, aceitável, até incentivado. A lógica é: quanto mais eu tiver, mais posso ajudar. Mas por trás desse discurso se esconde uma idolatria disfarçada de propósito, porque a verdade é que a maioria não quer o dinheiro para servir melhor, quer o dinheiro para se sentir no controle, seguro, importante, para não depender de ninguém, nem mesmo de Deus. E quando Jesus diz que isso, exatamente isso, pode te impedir de entrar no reino, tudo dentro de você quer negar, quer relativizar, quer reinterpretar, quer fugir. Mas e se Jesus estiver falando exatamente o que ele quis dizer? E se você estiver se enganando, só para não abrir mão do que mais ama? Para entender o que Jesus realmente quis dizer sobre o dinheiro, a gente precisa olhar com atenção para um dos encontros mais marcantes do Evangelho. O jovem rico, um homem religioso, honesto, guardava os mandamentos desde pequeno,
Tinha uma boa reputação e uma boa vida, bons princípios. E ele não foi até Jesus para pedir cura, nem um milagre. Ele fez uma pergunta sincera: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus começa testando o seu conhecimento. Você conhece os mandamentos? E ele responde com confiança: tenho guardado todos desde a juventude. Até aqui tudo bem, mas aí Jesus olha dentro dele e toca no ponto cego. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que o jovem ficou triste e foi embora, porque ele era muito rico. Perceba, Jesus não discutiu teologia com ele. Jesus não disse que ele era herege. Jesus nem questionou sua moral. O que Jesus fez foi revelar quem era o verdadeiro Senhor daquele homem, e ali ficou claro. Ele até queria a salvação, mas não queria abrir mão da segurança que o dinheiro dava. E é aqui que muita gente erra ao interpretar essa passagem. Acham que Jesus estava dizendo que todo rico vai para o inferno. Mas não era sobre riqueza, era sobre dependência. Jesus não condenou o dinheiro, condenou o coração apegado ao dinheiro, condenou a falsa sensação de controle, condenou a ideia de que você pode ter tudo e ainda assim seguir a Cristo, sem renúncia real. Porque no fim, o que Jesus quer não é seu saldo bancário, é o trono do seu coração. E se nesse trono está a sua conta, seu plano de carreira, sua reserva de emergência, então ele ainda não é Senhor. Jesus sempre vai tocar no ponto que você mais protege, porque é ali que o seu verdadeiro Deus se esconde. Alguns ele vai pedir para largarem relacionamentos, outros, vícios. E para muitos, ele vai tocar no dinheiro, porque o dinheiro não é neutro. Ele oferece exatamente o que só Deus pode dar: segurança, poder, liberdade, status, identidade. E se você confia mais no que tem do que naquele que te chamou, então o dinheiro já te possui, mesmo que você tenha pouco. No fim, não é sobre quanto você tem, é sobre o que o dinheiro tem de você. Quando você olha para tudo que conquistou, qual é o sentimento real que te domina? Gratidão ou apego? A frase "Deus me abençoou" é muito usada, mas às vezes ela esconde uma verdade incômoda. A gente não foi abençoado, a gente se apegou. E esse apego camuflado de bênção é um dos maiores enganos espirituais da nossa geração. Hoje, muitos vivem uma fé completamente entrelaçada com o materialismo, cantam sobre o céu, mas vivem para construir um império aqui. Falam de dependência de Deus, mas confiam mesmo na conta bancária. Dizem, Deus proverá, mas a paz só vem quando o boleto está pago. E o mais perigoso, chamam isso de prosperidade bíblica. Mas será que é? Será que o evangelho que Jesus pregou tem mais a ver com estabilidade financeira do que com renúncia? Vamos olhar para alguns casos. Um cristão diz que não pode fazer missões porque tem um negócio para cuidar. Outro se recusa a ofertar porque precisa investir nos próprios sonhos. Tem gente que já recusou o chamado de Deus porque envolvia abrir mão do padrão de vida que conquistou. E tudo isso vem com frases espirituais prontas. Deus entende. Não é tempo ainda. Estou orando sobre isso. Mas no fundo, é medo, é apego. É idolatria disfarçada de prudência. Jesus foi claro. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon não é só dinheiro. É o espírito por trás do dinheiro. É o desejo de poder, controle, status e conforto. É a ilusão de que a vida está nas coisas. E o problema não é que muitos estão servindo Mamon abertamente. O problema é que estão servindo em nome de Deus, com Bíblia na mão, com louvor nos lábios, com testemunhos de prosperidade que mais exaltam conquistas do que o próprio Cristo. A verdade é que boa parte dos cristãos de hoje jamais entregaria tudo como Jesus pediu ao jovem rico, porque o evangelho que abraçaram foi moldado pelo medo de perder, e o medo de perder é o que alimenta toda a idolatria. Cristo não quer que você viva na miséria, mas Ele quer saber, e se tudo isso te for tirado, você ainda o adoraria?
Essa é a pergunta que separa o discípulo do religioso bem-sucedido. Você serve a Deus ou a Mamon? Vamos ao texto completo. Mateus 19, 24 diz: É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Lucas 18, 25 repete com pequenas variações. Com efeito, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por séculos, estudiosos e pregadores tentaram suavizar essas palavras. Surgiu uma teoria popular, a de que o fundo da agulha seria o nome de uma portinhola estreita em Jerusalém, onde o camelo só passaria se ajoelhasse, sem carga. Mas essa teoria, apesar de reconfortante, não é bíblica. Ela não aparece em nenhum manuscrito antigo, nem é mencionada por teólogos sérios dos primeiros séculos. É uma invenção posterior, uma tentativa humana de tornar o impossível apenas difícil. A palavra usada no grego original para agulha é literalmente a agulha de costura, rafê. E a palavra para camelo é camelos, o animal mesmo. Jesus estava falando de algo absurdamente impossível, e ele escolheu essa imagem de propósito, porque o escândalo não está na metáfora, está na realidade por trás dela. O rico, apegado à sua riqueza, não entra no reino. Não é porque Deus não o quer, é porque ele não consegue largar o que ama. E isso nos leva a uma revelação mais profunda. Quando Jesus fala do camelo, ele está confrontando uma crença muito forte entre os judeus daquela época, a de que a riqueza era sinal da bênção de Deus. Para eles, um homem rico era automaticamente alguém abençoado e aprovado por Deus. Mas Jesus destrói essa lógica. Ele diz: não, o rico não entra. Não por causa do dinheiro, mas porque o dinheiro entra antes de Deus em seu coração. E então vem a reação dos discípulos, que também estavam presos àquele pensamento antigo. Então, quem pode ser salvo? Se nem os abençoados entram, quem entra? A resposta de Jesus é uma das mais impactantes de todo o Evangelho. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aqui está a chave. O reino não é acessado por mérito, nem por esforço, nem por conquista pessoal. É graça. É milagre. É um novo nascimento que começa com morte. Morte do ego, da confiança em si mesmo, do apego ao que parece garantir segurança. Jesus não estava exagerando, ele estava alertando. Ele não queria apenas assustar, ele queria quebrar a ilusão de que dá para viver com um pé no reino e outro no mundo, a ilusão de que o evangelho é compatível com a obsessão por riqueza, a ilusão de que o dinheiro pode coexistir com a cruz no centro da vida. A verdade é que ninguém consegue se salvar, nem o pobre, nem o rico. A diferença é que o rico tem mais dificuldade de perceber isso, porque quanto mais recursos você tem, mais fácil é se sentir no controle. Mais fácil é pensar que não precisa de Deus. Mais fácil é maquiar o vazio com conforto, luxo e estabilidade. Jesus está dizendo: é impossível, a não ser que Deus intervenha, a não ser que Ele te quebre, a não ser que Ele te livre, não da pobreza, mas do apego. Porque o maior milagre não é transformar um pobre em rico, é transformar um rico em discípulo. E isso só Deus pode fazer. O que Jesus disse há 2000 anos sobre o camelo e a agulha continua mais atual do que nunca. Vivemos hoje uma época marcada por um novo tipo de cristianismo, um cristianismo moldado pela cultura do consumo, pelo marketing, pelo desejo de prosperar, vencer, subir de nível, e dentro das igrejas isso ganhou um nome bonito: Evangelho da Prosperidade. Pregações inteiras focadas em conquista, carreira, vitória financeira, campanhas por bênçãos materiais, testemunhos que exaltam o quanto alguém ganhou, comprou ou subiu depois de entregar tudo a Deus. Mas será que esse tudo incluía realmente o coração? Ou só uma troca de sacrifício por recompensa? O espírito de Mamon se disfarçou de espiritualidade.
E agora muita gente acredita que quanto mais dinheiro tem, mais perto de Deus está. Como se a conta bancária fosse um termômetro da bênção divina. Só que Jesus disse exatamente o contrário. Ele alertou que o dinheiro é perigoso, que o apego à riqueza é uma prisão, e que confiar no dinheiro, mesmo orando todos os dias, te afasta do reino. Hoje temos crentes com Bíblias caras, mas corações fechados. Gente que diz, tudo é de Deus, mas se assusta só de pensar em perder a estabilidade. Pastores que medem o sucesso do ministério pela quantidade de membros e pelas ofertas recebidas. Líderes que não pregam mais sobre renúncia, porque assusta os dizimistas. E uma geração que não quer ser confrontada, quer ser celebrada. O resultado? Pessoas cheias de fé, mas vazias de Cristo. Cheias de palavras, mas dominadas por metas, cheias de planos, mas com medo de abrir mão de tudo. O reino virou cenário, e a salvação um detalhe. É como se o céu tivesse sido reduzido a um prêmio para quem soube conciliar bem espiritualidade com ambição. Mas Jesus não falou sobre conciliação, ele falou sobre senhorio. Ou você serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Não existe meio termo. E é aqui que entra a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Eu estou servindo a quem? Não adianta dizer que é Deus, se no fundo o que te mantém em paz é o saldo da conta. Se sua maior fonte de alegria é o sucesso profissional. Se sua identidade está presa naquilo que você pode conquistar. Quantas vezes você deixou de obedecer a um chamado por medo de perder estabilidade? Quantas decisões você tomou com base no que era mais lucrativo e não no que era mais obediente? Quantas vezes sua fé foi moldada pela sua agenda financeira e não pela voz do Espírito? Talvez você ache que está servindo a Deus, mas na prática está negociando com Ele. E o mais perigoso, fazendo isso com uma Bíblia aberta. Mas Deus não compartilha trono. Ele não aceita ser parte do seu plano. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Cristo não te chamou para ser mais um que carrega um crachá de fé enquanto vive pelos mesmos valores do mundo. Ele te chamou para ser diferente, para perder se for preciso, para abrir mão, para dizer não quando todos estão dizendo sim e, acima de tudo, para confiar. Porque no fim, a pergunta não é se você tem fé. A pergunta é, você quer salvação ou quer status com um crachá de fé? Se esse vídeo está mexendo com você, não ignore esse incômodo. Pode ser o próprio Deus te mostrando que existe um ídolo escondido aí dentro. E se isso te confrontou, responda espiritualmente. Deixa o like, não para ajudar o canal, mas para dizer, essa verdade precisa alcançar mais gente. Se inscreve. Aqui, a gente não prega conforto. A gente prega a verdade que liberta. E comenta agora aqui embaixo, eu quero o reino, mesmo que isso me custe tudo. Esse comentário não é para engajamento, é para afirmar um compromisso público diante de Deus. Porque enquanto o apego dominar seu coração, o reino continuará distante. Se até o rico que tinha tudo não entra no reino, então quem entra? Se o apego aos bens já é um abismo, imagine viver dividido, morno, tentando servir dois senhores. Jesus foi ainda mais duro com esses. Não chamou, não exortou, vomitou. Sim, ele disse, porque és morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não é uma metáfora suave. É rejeição espiritual explícita. E essa fala não foi direcionada a incrédulos, mas a gente de igreja. No próximo vídeo, vamos encarar a frase que ninguém quer ouvir, e muito menos acreditar que é para si. Se prepare, porque o morno, mesmo achando que está dentro, já está fora.